meus queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez com o nosso programa e a nossa reflexão de fé e vida. Como sempre, iniciamos a nossa reflexão saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos, saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje, a nossa temática, quase não daremos continuidade naquela reflexão do domingo passado. Como estamos exercendo a nossa relação com os bens materiais, promovemos ou eliminamos a vida, a fé e a vigilância que a liturgia nos mostra hoje, fazem parte da minha vida. Então, neste mês de agosto, tradicionalmente no Brasil, mês da vocação, e neste 19º domingo do tempo comum, rezamos e celebramos a vocação do matrimônio. Celebramos a Semana da Família, tendo os Dias dos Pais como a abertura desta importante semana, com as diversas reflexões durante a semana que a enriquecem. O tema deste ano é uma retomada da reflexão que marcou a campanha da fraternidade de 1999. A família, como vai? Ao voltar ao passado e ver quanto a pastoral familiar já cresceu, percebe-se que a família busca e precisa aprofundar cada vez mais sua missão na igreja e na sociedade para conquistar um papel decisivo, o papel central. E nós sabemos, nas nossas reflexões, que o subsídio que vem com os tradicionais encontros celebrativos desta Semana Nacional da Família refletem os seguintes temas: a família, vocação e juventude, família e políticas públicas, família defensora da vida, matrimônio e família no plano de Deus. E por fim, o tema central, a família como vai? Como nos últimos, sabemos que os últimos papas e o próprio Papa Francisco, em diversas ocasiões, têm manifestado seu apoio e oração pelas famílias. Neste mês de agosto, ele, o Papa, pediu que se reze pelas famílias. Quando ele nos diz, rezemos pelas famílias, para que a graça de uma vida de amor se torne cada vez mais laboratórios de humanização. Exortou o Santo Padre, pedindo também que cuidemos das famílias, porque são verdadeiras escolas do amanhã, são o espaço de liberdade, são os centros de humanidade. E hoje, a liturgia nos convida a esse resgate a esta família,
vivermos a fé e a vigilância, mantendo viva a chama da esperança, da família voltar a ser este aconchego, este berço da sociedade. A liturgia também hoje nos mostra que o verdadeiro discípulo não vive de braços cruzados, passivo, indiferente ao contexto do qual está inserido. Ele tem que interagir, tem que ter fé, que quer escutar pelos apelos de Deus, construindo o seu reino, que gera vida e liberta. A primeira leitura, ela vem nos mostrar a verdadeira felicidade, que só é encontrada e contemplada em Deus. E para que isto aconteça, devemos discernir quais são os valores efêmeros dos valores duradouros. Daí vem a sabedoria. E o Evangelho nos ensina este caminho, o modo de como nosso proceder, como vencer os medos que nos colocarmos a serviço e da vigilância que somos receptores deste reino dos céus. Mesmo em pequenos grupos, como o pequeno rebanho, como Jesus nos chamou. Estejamos atentos, pois, à fé e à vigilância. Nos dá a possessão do reino que recebemos, esta dádiva, a herança. A segunda leitura nos mostra que alimenta a sua fé, alcançam a vida eterna. O valor do despojamento é descobrir e empenhar pelos desafios e celebrar de antemão os bens futuros. A primeira leitura de hoje, nós leremos, ela nos diz da seguinte forma: a noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo que o juramento tinha sido dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo que puniste os nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons oferecem sacrifícios secretamente, de comum acordo. Fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens, dos mesmos perigos. Isto enquanto entoavam antecipadamente os cantos dos pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nesta primeira leitura que hoje nós estamos refletindo, buscando seus ensinamentos do livro da sabedoria, e este livro nós sabemos que ele foi escrito no século I, antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos ver Alexandria, era um local onde as pessoas cultam, toda a sabedoria, toda a filosofia, todo entendimento estava neste local. E muitas vezes, nesse mundo helênico, os valores, aquilo que os ancestrais, os pais antigos, as promessas que Deus tinha, assim manifestados para os antecessores, com esta nova mentalidade de vida, com essa idolatria, muitos valores estavam sendo perdidos, sendo assim colocado como segundo plano. E o homem tentando encontrar, buscar a felicidade de uma maneira muito assim, nas coisas materiais, nas realizações. E isto, nós sabemos que esse autor, ele vem nos mostrar essa grande força em que nós, tentando fazer com que nós lembremos de que a nossa origem, a nossa parte, nós somos, assim, criaturas divinas, nós temos uma semelhança com Deus, e isto, ele tenta resgatar estes valores, e isto nós chamamos de sabedoria.
E nesses fatos que nós veremos, né, que quando ele chega e mostra que, assim como ele nos diz logo de início, a noite da libertação fora predita. E isso, se nós formos olharmos na Bíblia, nós veremos que lá em Gênesis, Deus já tinha feito estas promessas para esses nossos pais, e essa libertação para nós hoje também. E essa libertação, ela seria o quê? Essa renovação de vida, essa entrega, onde nós poderíamos confrontar nessa amizade juntamente com Deus. E nesta mesma noite, que para alguns, né, para os adversários, como nós ouvimos, serviu de tragédia, de opressão, de condenação, para aqueles que eram tementes a Deus, aqueles que buscavam os valores, as virtudes de Deus, isso aí serviu de quê? De libertação e de glória, para a glorificação. E aí vem nos mostrar que quando nós, nesses valores, que hoje falando da família, da tradição, da família antiga, quantas vezes nós crescemos numa família religiosa, colocamos o local de Deus ocupando o nosso espaço, e muitas vezes nós tentamos e buscamos, fazemos esta troca, e muitas vezes neste caminho nós nos enganamos. Por isso que ele nos pede para que estarmos o quê? Vigilantes. Essa vigilância em oração, e aqui a gente vê a solidariedade daqueles que são fiéis. Hoje também acontece, quantos e quantos grupos, quantas e quantas pessoas rezam, oram, suplicam a Deus pela uma mentalidade, pela uma conversão do coração de tantas as pessoas, de tantos os dirigentes. E aí a gente começa a perceber que é nessa fé, nessa vigilância, nesta sabedoria que nós encontraremos o verdadeiro sentido da nossa vida. Então que nós possamos, com esta sabedoria, engajarmos neste caminho e buscar a verdadeira felicidade. Por isto que nós, como os herdeiros, o salmo de hoje, no salmo 32, ele nos afirma que feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A herança do Senhor é destinada ao homem justo, isto é, aquele que ele oferece o seu viver e o seu louvor, aquele que teme o Senhor e coloca nele toda a sua esperança, recebe o prêmio da sua existência durante todos os dias da vida. Sua proteção, seu amor nos faz viver alegre e felizes. Que oxalá que nós possamos cada vez mais não perdermos este foco, esta luz que é Jesus. Por isto que ele hoje, no Evangelho de São Lucas, ele nos diz: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando-os servirá. E acaso ele chegue meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar,
não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje, neste nosso Evangelho, nós estamos dando continuidade, nós estamos naquela caminhada de Jesus com a sua catequese, aproximando-se da sua hora derradeira, e ele caminhando para Jerusalém. Jesus vai assim, catequizando, mostrando aos seus discípulos aquela multidão que o acompanha. E ele, hoje, ele já falou, de como é o reino, mostrando como são as nossas atitudes. E hoje ele faz um alerta que ele chama do pequeno rebanho, o pequeno grupo, esses amigos seletos que ele hoje são os seus discípulos. Hoje ele vem nos mostrar como devemos agir, como que deve ser o nosso comportamento para que se realize de maneira concreta, real, o reino de Deus entre nós, e mostrando aquilo que é mais bonito, aquilo que ele nos diz logo no início do Evangelho, quando ele fala assim: não tenhais medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado de vós, do Pai, dar-vos a vós o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Então aqui está todo o segredo, toda a forma, tudo aquilo que Jesus, ele quer que nós, nas nossas atividades, na nossa conduta, que nós tenhamos. A primeira coisa, a herança é o reino dos céus. E esse do reino dos céus, como nós vimos no próprio Salmos de hoje: feliz a nação que tem Deus como herança. E nós, batizados, nós cristãos, somos esse herdeiro, somos esse co-herdeiros desta graça, desta divindade, esta dádiva, este dom, este reino dos céus. E aí ele vem nos mostrar esse reino dos céus. Cada vez mais ele se concretiza, ele se realiza, quanto mais nós nos despojarmos, assim como Jesus, dos bens, das coisas materiais, e formos o quê? Solidários para com os nossos irmãos, termos atitudes indiferentes para com os mais necessitados. É assim, nesta maneira, neste comportamento, que nós criamos, que nós formamos, que nós adquirimos esse espaço no reino dos céus. E é isto que Jesus hoje vem nos mostrar, quando ele nos diz para que nós estejamos o quê? Vigilantes. Por isso que ele nos conta esta parábola. Ele não nos quer parados, ele não nos quer estagnados, ele não nos quer com medo. A fé, esta vigilância, ela nos coloca de maneira que ativa, não passiva no contexto. E cada cristão, no contexto que ele está inserido, cada um no seu raio de ação, ele tem essa interferência de mostrar e de viver os valores vindouros, não os valores efêmeros. Então que nós, pequeno grupo seleto, e aí ele nos conta mais uma coisa interessante, porque a vinda de Deus, a parousia, a segunda vinda de Cristo, ela é uma realidade, ela acontecerá. E ele, para ilustrar, para nos mostrar como que deve ser o nosso comportamento, aí ele conta essa parábola daquele senhor que saiu, foi para uma festa de casamento, e ele voltando.
E com nesta volta serão felizes aqueles a quem, quando ele chegar, já vai ao teu encontro abrir o portão. O que quer dizer que ele nos fala? Os rins cingidos e as lâmpadas acesas. É nós colocarmos a palavra de Deus como nossa fonte, irmos ao encontro, iluminar a vida de todas aquelas pessoas. E aí ele vem nos mostrar aquilo que é mais bonito, porque este mesmo Deus, este mesmo Senhor, ele nos fará sentar à mesa e ele mesmo nos servirá. E aí nós teremos a verdadeira felicidade. Então não é um evangelho de terrorismo, um evangelho de medo. Ele quer que nós vivamos a nossa vida. Ele quer que nós agimos em prol de todo o bem. E que não tenhamos medo de receber esta herança, este reino de Deus, que é que propagar o bem da família e a imagem desta ceia reunida juntamente com o Pai. Então, para que isso possa se concretize de maneira concreta, nós teremos que nos despojarmos dos bens materiais, o discernimento, pedir a Deus a graça de nos mostrar o que são os valores efêmeros, quais são os valores duradouros, que é a vida eterna. E isto nos complementará, seremos completos. E para que nós alcancemos, duas condições são fundamentais, o que vai nos mostrar na segunda leitura de hoje, da carta aos Hebreus. A fé é um modo que se há de possuir o que ainda se espera, a convicção acerca das realidades que não se vêem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas como Isaque e Jacó, os cordeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus como arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril, já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e a saudar de longe e se declararam estrangeiros nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria e se lembrassem daquele que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles estejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamados de seu Deus, pois preparou para eles uma cidade. E foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, o seu depositário da promessa, sacrificava o seu único filho, do qual havia sido dito: em Isaque uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido que Deus tem o poder de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o seu filho também, um símbolo, palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nessa carta maravilhosa da carta dos Hebreus, nós aqui vemos o que? Logo na igreja primitiva, no primeiro século, aquelas pessoas já estavam assim desesperançadas, desestimuladas por tanta hostilidade, tanta maldade, tanta perseguição. Este autor vem demonstrar que, para que alcancemos a verdadeira paz, a verdadeira pátria, a fé, a vigilância, a perseverança é de fundamental valor na nossa vida, na nossa caminhada. Ressalta que a perseverança remete aos amigos, aos antigos, que abandonaram tudo. E nós, muitas vezes, no contexto em que vivemos, temos medo de abandonar
certos apreços, certas coisas materiais. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Sara, o mesmo Deus de Jacó, de Isaac, é Ele que nos sustenta, é eles que nos dão força. Este Deus de Abraão é o mesmo Deus que concretiza a sua promessa em nossas vidas. Como nós podemos valorizar os mártires, os nossos antepassados, né? Lá no antigo relíquio, lá atrás, mas também as nossas famílias de hoje. Por isso, né, que nós queríamos, né, terminar, como nós saudamos na primeira, logo no início, onde falamos dos nossos papas, que eles buscaram e tentaram buscar assim, este apoio às famílias. Nós queríamos contemplar, né, e rezar a oração das famílias, que nos diz assim: Jesus, Maria e José, vem a nós contemplarmos do esplendor o verdadeiro amor. Confiantes a vós, nós consagramos a Sagrada Família de São Nazaré. Também as nossas famílias, os lugares de comunhão, cenáculo de orações autênticos, escola do Evangelho e igrejas domésticas, Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja as famílias episódios de violência, de fechamento e de divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazer que todos nós tornemos conscientes, caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza, do projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouve-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Que a Sagrada Família nos abençoe e proteja a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.